Que nesse momento possamos todos nós estar sob o amparo dos nossos amigos espirituais que já têm em seus corações a fraternidade e as virtudes celestiais que nos amparam nesse momento, mas que principalmente cada um de nós, dentro do seu esforço individual, possa estar construindo a sua paz íntima. Hoje, diante dos fatos que envolvem a todos, quer dizer, não tem ninguém nesse mundo que não está vivenciando circunstâncias bem equivalentes de formas diferentes, mas todas elas sobre o mesmo contexto, nos chama aqui principalmente as demonstrações de auxílios que chegam de formas diferenciadas, de movimentos específicos, em focos específicos, mas a base dela seria a questão do auxílio, principalmente aos necessitados. Essa beneficência, que podemos colocar aqui como virtude de fazer o bem, que envolve todas as nossas relações, ela está em todo momento, em todos os lugares. Nós estamos ali sendo envolvidos com essa benevolência, essa beneficência, né? Mas ela tem que ser baseada, né? Eu vou tentar trabalhar essa questão dessa virtude de fazer o bem, mas considerando principalmente o que seria essa questão de uma justiça que tem como referência essa caridade ao próximo. Não é qualquer justiça. Primeiro, porque não é qualquer justiça. Né? É uma justiça que ela tem que ser baseada nos valores crísticos, então, os valores mais elevados, até para que ela se torne realmente uma caridade efetiva, ampla, dentro de um contexto maior, dentro daquilo que está sempre nos sendo ensinado, que é amar o próximo como a si mesmo. E umas inteligências maiores já chegaram a nós e já disseram claramente: vamos trabalhar o amor ao inimigo. Talvez como essa expressão dessa caridade crística, o amar o inimigo. Sem essa referência, essa moral crística, os esforços que se fazem na direção de auxiliar o próximo, ela pode nos chegar manchadas de falsas verdades e com cara de gentilezas efêmeras, que atende uma necessidade do próximo, mas diante de referências da própria necessidade do ser. Para isso eu vou trazer aqui, eu vou pontuar 3 situações, não são histórias, mas 3 situações, para que a gente possa trabalhar um pouco mais esse tema. Diante das necessidades materiais, por exemplo, como é bom, como a gente se sente alegre ao receber algum recurso material diante de uma necessidade. Uma necessidade que eu me sinto incapaz de prover, ela é necessária até para a própria vida, e de alguma forma nós recebemos esse auxílio. Mas se esse auxílio vem aquele que auxilia, se ele traz dentro dele o sentimento de desprezo, aquele sentimento que faz com que a gente se sinta que a gente está tirando, eu estou tirando de mim, eu quero auxiliar, mas eu estou tirando de mim um peso morto, um alívio, vou fazer isso para ficar livre disso. Acredite que quando a gente olha esses valores morais, esse que tem a necessidade de recursos materiais ficaria mais contente se estivesse só.
A outra são as quedas morais. Quantas? Quantas quedas morais? Nós, espíritos imperfeitos ainda, dentro dessa busca de edificar criaturas melhores, nós estamos mais sujeitos a equívocos. E diante dos equívocos e uma consciência já desperta, essas quedas morais são inevitáveis. Muitas aflições e angústia que nos chegam. Mas quanto ânimo a gente passa a ter, quanto a gente recebe um apoio para um ponto, um suporte, um ponto de apoio para que a gente possa se erguer. A gente se erguendo, apenas desejando que alguém nos apoie. Só que se esse auxílio, esse apoio tão necessário para a gente se erguer, eles nos chegam com o calor da violência, como se a situação em que o auxiliado se encontra fosse uma vergonha para aquele que quer colaborar. Eu acho que melhor ficaria esse que está na queda moral sem o auxílio. Estaria melhor sem esse auxílio. Mas tem uma outra situação que nos envolve, que são as carências afetivas. Quantas? Quantas? Afetos, a compreensão, algo que buscamos tanto sermos compreendidos, quanto também compreender. Não é isso que Francisco de Assis nos pede? Me faça que eu compreenda mais do que ser compreendido, né? Carinho, atenção. Uma atenção, uma simples atenção ao outro. Um querer saber se o outro está bem. Olha a situação hoje que nós nos encontramos nesse lugar em que nós precisamos nos recuar, nos guardar, até para nos proteger intimamente e principalmente ao outro, se temos essa visão, essas carências. Que prazer quanto a gente tem um ouvido amigo, quanto encontramos alguém que é solidário a nós, que nos ajuda na nossa caminhada, o quanto que isso é grande. Mas se esse que vem para nos consolar, vem nos acusando que os nossos problemas, as nossas limitações, como se fosse um constrangimento a esse que consola, devido às etiquetas sociais. O sofredor, o necessitado, teria até gratidão se ele fosse deixado com a sua própria dor. Não tornemos a dor do outro um escândalo. Então, diante desses três fatores, o que seria justo então fazer para que essa nossa ação ela realmente seja uma virtude? Então, nós vamos ter de pensar um pouco no que é justiça. Nesse caso, a gente deve sentir a justiça como sendo o supérfluo que existe na minha casa é necessário na casa do vizinho. O irmão ignorante, diante dos equívocos, e nós já temos consciência que os equívocos cometemos os equívocos pela falta de conhecimento, é alguém que busca auxílio. Porque você está cometendo equívocos, ele está experimentando, ele está vivendo uma experiência para aprender. Então, nessa hora, é que temos que auxiliar. Então, se nós temos essa consciência da finalidade da vida no planeta, essa consciência esclarecida de que estamos aqui, por que estamos, a primeira coisa que me chama a atenção é que a aflição do outro amanhã poderá ser a minha aflição.
Essa é a percepção do que é justo. Assim, a virtude de fazer o bem, ela tem esse caráter do dever puro e simples. O dever puro e simples, que está muito bem colocado dentro dessa regra, de uma regrinha muito bem conhecida e que Jesus falou para os seus apóstolos quando reunido com eles, falando sobre o amor, mensagem maior do Cristo. E nesse ponto Jesus falava do amor ao adversário, ao que me incomoda, ao que me desequilibra, amor ao inimigo. E ele diz: fazei ao outro o que desejais que te seja feito. Todas as necessidades de apoio sobre o foco da compreensão. Compreender. Então, se há uma necessidade de apoio, a compreensão tem que estar lá. Compreender. Entender. Então, se precisamos de remédio, que venha esse remédio, que venha junto do remédio os cuidados e as orientações fraternas. Então, duas situações. Todos nós necessitamos de apoio. Então, que esse apoio chegue em cima de um processo de compreensão. E todo o letivo necessário, letivo da alma, do corpo físico, dos distúrbios mentais, de tantas dores que existem, né? Parece que nós estamos num planeta de dor, que ele chegue, mas isso, com cuidado e com essas orientações fraternas. Então, todos nós necessitamos de caridade. Por que necessitamos? Porque a gente já sabe que a própria providência divina é caridosa conosco. Então, se ela é caridosa, se ela tem isso e distribui para nós, sinal que todos nós precisamos. E o fundamental, dentro desse movimento da caridade, a própria caridade nos pede para que nós sejamos caridosos uns com os outros, porque é necessidade de todos. Mas é fundamental observar que a virtude de fazer o bem, para realmente ser essa caridade crística, nos marca a obrigação de ajudar. Ela marca a obrigação de ajudar. Agora, a justiça nos ensina como devemos fazê-la. Fazendo aos outros o que deseja que te seja feito. Essa regra é bem clara. Entretanto, devemos lembrar que sempre há o primeiro passo. Não devemos reclamar a ajuda dos outros. Antes, é justo prestar auxílio. O justo é prestar auxílio. Reclamar e pedir auxílio depois, se necessário. Agora, não será justo exigir desculpa de ninguém. Antes, é necessário que saibamos desculpar. Assim, vamos fazer aos outros o que desejamos que eles nos façam. Que a paz do Mestre esteja com vocês, amparando a todos, e que assim sempre seja.